Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai falar sobre o silêncio na cidade. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do canal, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. E sabe onde é que a gente está? Na Rua Saldanha Marinho. Quem assistiu ao nosso vídeo sobre essa rua vai se lembrar que eu comentei que além daquela região ali do centro, que tem a Saldanha Marinho, perto da Ebano Pereira, perto ali também da região das Mercês, próximo a Prudente de Moraes, eu falei também que existia uma parte da Saldanha que ficava em uma área residencial aqui para a região do Bigorrilho, do Campina de Siqueira, e é nela que a gente está agora. Mas o que tem a ver silêncio com o que a gente está vendo nesse momento? Bem, primeiro a gente está em uma área bastante silenciosa da cidade, claro, tem aí o tráfego de carros e tudo mais, mas é uma área bastante residencial, em que a gente consegue escutar um pouquinho mais dos passarinhos, a gente consegue prestar atenção no som da cidade. É um contraponto ao burburinho e ao vai e vem da região central, sobretudo, ou das regiões mais movimentadas de alguns bairros. Se a gente desce algumas ruas ou sobe também, a gente chega em uma área bastante movimentada. Se a gente vai reto aqui na Saldanha, por exemplo, a gente chega na Jerônimo Durski, que é uma rua bastante movimentada, próxima ali ao terminal do Campino de Siqueira, e que é a área de ônibus, de bastante trânsito. Mas o porquê desse tema? Recentemente, um projeto de lei pretende, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná, pretende ser ainda mais rigoroso em relação aos barulhos e níveis sonoros emitidos em Curitiba. A gente não vai entrar nos meandros da política, a gente não vai falar sobre o projeto em si, mas a gente vai usar ele como como um ponto para a gente discutir o que é a cidade, o que é o nosso espaço, tanto urbano quanto o nosso espaço também íntimo dentro das nossas casas, e a gente acaba escutando muito do barulho das ruas, ou da rua, dependendo de onde você mora. E uma coisa que eu quero que vocês pensem é, hoje em dia a gente está cada vez mais hiperconectado, a gente está cada vez mais com menos tempo de silêncio e de tédio, né? A gente já não se permite mais se sentir entediado, por exemplo. Você vai pegar o celular, vai pegar, vai assistir um vídeo, vai ler alguma notícia, vai fazer um scroll das suas redes sociais, e aí a gente nem se permite mais ter um tempo de descanso. E quando ele existe, muitas vezes é contraposto pelo som de moto, o som de carros, o som da cidade que está acontecendo, né? Parece que o barulho da cidade faz parte já dessa geografia íntima do espaço urbano, né? É muito interessante porque hoje também é muito comum as pessoas caminharem, andarem pela cidade, inclusive de bicicleta, que eu acho perigosíssimo, com fone de ouvido, né? Isso, inclusive, é um dos grandes provocadores de acidente. Se a gente for ver o número de atropelamentos, por exemplo, em canaletas de ônibus aqui de Curitiba, em geral as pessoas estão com fone de ouvido e acabam não percebendo a passagem do biarticulado e acabam acontecendo acidentes, né? Até tem uma matéria muito legal da The Atlantic, que é uma revista norte-americana, falando sobre o perigo da ausência do som nos carros elétricos, porque isso tira o alerta do barulho do motor, do barulho do carro, para quem está atravessando uma rua, para quem está passando por algum espaço urbano.
E esse projeto de lei, ele vem justamente pedir mais silêncio. Ele vem tornar mais rigoroso o padrão aceitável dos barulhos e dos sons na cidade. Né? Até já vai deixando aqui nos comentários o que você acha disso. Você acha que a cidade ela tem que realmente reduzir o seu barulho, ou você acha que quem quer mais paz precisa sair do espaço urbano? Deixa pra gente aqui nos comentários. E esse projeto pode fazer Curitiba também se tornar uma capital do silêncio, porque com esse maior rigor sobre aquilo que é aceitável, automaticamente vai se buscar né, reduzir esse tipo de emissão sonora, de poluição sonora na cidade. O que é interessante de a gente pensar, porque veja, a gente está agora aqui caminhando na Carlos de Carvalho, que também a gente já passou por ela em alguns vídeos, só que lá na região do centro e na região do Batel. E lembram que eu falei que são ruas longas, ruas que cortam boa parte da cidade. Então, aquilo que a gente sempre fala, Curitiba é enorme, é muito grande. A gente sempre tenta mostrar a capital paranaense na sua pluralidade. E aqui, ela é uma região mais calma, mais silenciosa, e nos outros vídeos a gente mostrou o lado dela mais movimentado. Então, assim, é interessante a gente pensar que esse projeto do silêncio, ele vem justamente num momento em que Curitiba pode ganhar, abre aspas, uma Times Square, fecha aspas, né? Uma zona da mídia, uma área da mídia, como tem se falado ali, próximo à praça, se não me engano, entra ali próximo à praça Zacarias, né? A ideia de uma Times Square em Curitiba não é nova, já fazia parte do plano Agacha, ali na década de 40, 50, e pegaria boa parte ali da Rua 15, também subindo acho que também ali para próxima à Biblioteca Pública, e desceria até a Marechal Deodoro, na região também da Praça Zacarias. Uma homenagem, né, ao governador da província, Zacarias Góes de Vasconcelos. A gente já contou essa história aqui antes. Uma vez perguntaram para mim se o Zacarias era o Zacarias dos Trapalhões. Não, não é. Nada a ver uma coisa com a outra. E até porque essa praça é bem mais antiga. Quem assistiu ao nosso vídeo do Mercado Municipal sabe a origem também da praça. Então assiste lá porque vale a pena. E que é automaticamente também, né, essa ideia da Times Square, ela é também uma reconfiguração desse espaço urbano a partir de uma exploração, vamos dizer assim, não no sentido negativo, mas na exploração do ambiente visual, ou seja, com mais telões, com propagandas, com maior iluminação, com mais uma espécie de uma vida diferente, uma ocupação diferente. A gente não está julgando certo, errado, melhor ou pior. A gente está colocando aqui os contrapontos. Então, esse projeto de lei, né, em relação à poluição sonora pretende justamente fazer com que Curitiba seja uma cidade que comece a se adaptar também a novos padrões de barulho, novos padrões de emissão sonora. Quando a gente fala, por exemplo, na preservação do meio ambiente, quando a gente fala em Curitiba como capital ecológica, quando a gente fala em Curitiba como uma cidade mais inteligente, a gente também precisa pensar que a questão da poluição sonora afeta diretamente a qualidade de vida de quem mora na cidade, de quem ocupa esse espaço. Inclusive, lugares com muito barulho não tem o som de passarinho, como vocês sempre comentam que escutam aqui no canal. Isso é bem importante de a gente dizer. Por quê? Porque são vários elementos que fazem com que o bem-estar do cidadão seja afetado.
vocês sempre comentam essa questão, ah, poxa, em Curitiba eu escuto o som dos pássaros. E escuta mesmo. Mesmo em lugares mais movimentados, ainda escuta. A gente fez um vídeo recente ali no Bigorrilha, a gente passou na Martim Afonso, passou em várias ruas bem importantes do bairro, falando sobre as dicas, né? Se você quer morar em Curitiba, quais são as dicas para você se mudar para a capital paranaense? Então, se você não assistiu a esse vídeo, assista. Tem coisas bem valiosas ali. Muita gente comentou, poxa, mesmo numa área tão urbana, eu consigo escutar o som dos passarinhos em Curitiba. E é interessante porque eu comecei a me dar conta disso quando a gente criou o canal e eu comecei a perceber mesmo que o som dos pássaros saía no vídeo. E isso é super interessante, super legal. Porque pra gente acaba sendo uma coisa meio que normal. E aqui no Curitibano, vocês sabem, a gente gosta daquilo que é invisível. A gente gosta daquilo que parece óbvio, mas não é. Tem uma riqueza, uma beleza. Então, o som dos pássaros entra nisso. É uma das coisas mais, acho que valiosas, para usar de novo essa palavra, que a gente pode encontrar numa cidade. E a partir do momento em que a gente tem um maior rigor sobre as emissões sonoras na cidade, a gente está preservando algo que é muito importante. Quem acompanha o canal também sabe que, além do trabalho aqui no canal, tenho livros publicados, e livros de ficção publicados, e uma das coisas que mais me chama a atenção é o seguinte: quem quer escrever sobre a cidade, sobre o espaço urbano, precisa escutar a cidade, precisa estar imerso naquilo que acontece. E a partir quando eu tomei essa consciência, eu mesmo parei de usar fone de ouvido no transporte público, na rua, e comecei a me deixar guiar pelo som da cidade, pela música que a cidade opera e emite pra gente. Só uma parte, a gente estava na Vicente Machado antes, tá? Agora, aqui é a Carla de Carvalho de novo, a gente vai cruzar ela e vai lá pra frente. Não sei se vocês estão escutando o som do passarinho. Então, assim, pra mim, o som da cidade, que bonitinho, o som da cidade é muito importante, é um elemento criativo, praticamente. Por isso que a gente usa um microfone para sempre regular, para que vocês escutem como é o som de Curitiba. Mas eu acho super legal a gente também cultivar o silêncio no momento em que a gente é bombardeado o dia todo por informação, o dia todo por uma obrigatoriedade de conexão. E esse silêncio, a gente está na Euclides da Cunha agora, tá? Esse silêncio é muito importante para que a gente tenha também momentos de criatividade. O silêncio é um momento de reflexão, é um momento também de a gente tentar se dar contra aquilo que está acontecendo. Por isso que, por exemplo, as regiões ali de hospitais e algumas outras da cidade precisam ser regiões de silêncio. Por quê? Primeiro, que o barulho, obviamente, afeta a qualidade do tratamento dos pacientes, mas é preciso também que quem trabalha nessas áreas de alta demanda de concentração estejam também concentrados. Eu sempre pensei isso. Talvez o grande motivo seja mesmo a questão do resguardo do paciente, mas a concentração é importantíssima para quem trabalha com essas funções. E a gente chegou a fazer um short também sobre esse tema e muita gente comentou o quanto os escapamentos das motos são os grandes emissores de barulho.
aqui em Curitiba. E é interessante, assim, que foi basicamente aquele escapamento aberto, né? Foi, assim, 90% dos comentários. Mas teve um outro comentário que eu fiquei pensando que eu achei bem interessante também, em que a pessoa comentou o seguinte: Curitiba não tem vida noturna. Tem, né? A gente já falou sobre isso em vários outros vídeos, inclusive mostrando a vida noturna de Curitiba. E no vídeo em que a gente fala sobre as dicas de como morar em Curitiba, a gente faz uma comparação entre aquilo que você vai encontrar em São Paulo e no Rio e como é a vida noturna de Curitiba, que é, claro, mais contida. Você não tem muitos estabelecimentos 24 horas, por exemplo. A gente quer fazer um vídeo num Costelão 24 horas aqui na cidade, por sinal. Se vocês acham interessante, deixem aqui nos comentários. E, essa pessoa justamente comentou que essa lei do silêncio, esse projeto de lei, pode justamente ainda reduzir mais a vida noturna da cidade. Eu sinceramente não sei, porque talvez não seja tão... Bem, você tem áreas, correto? Áreas que tem maior incidência, de baladas, bares e tudo mais. Então essas talvez sejam zonas mais livres. Mas por outro lado, é uma reflexão interessante também, né? Por isso que a gente gosta de trazer esses temas para o canal, porque não existe certo ou errado. A gente vai buscando essa reflexão com vocês. Eu particularmente, como a gente já comentou, gosto muito do som da cidade ali, esse som que a gente está escutando agora, aquele som da região central, aquele som que é moderado e que, né, permite a gente ocupar a cidade com qualidade de vida. Isso é bem interessante. Para quem está se perguntando em que bairro que a gente está, aqui é Bigorrilho. A gente já tem um vídeo contando a história do Bigorrilho. A gente tem um vídeo sobre a feirinha da Praça da Ucrânia e a gente tem o vídeo que a gente gravou sobre o morar em Curitiba também, é aqui na região do Bigorrilho, mas em outra parte, mais movimentada, menos silenciosa. E tudo isso me faz pensar como Curitiba é uma cidade realmente à frente do seu tempo, vanguardista, por assim dizer, por pensar esses dilemas, essas necessidades que a gente vai enfrentar daqui a alguns anos. Imagina, com o crescimento vertiginoso de todas as cidades, das cidades grandes, claro, a gente precisa estar preparado para certas demandas que ainda irão existir. Quando a gente vê Curitiba, já falei sobre isso antes, quando a gente vê Curitiba na década de 40, 50, 60, a gente não vê essa cidade arborizada como a gente tem hoje em dia. Isso foi um projeto também, um projeto de cidade para o futuro. Então eu vejo muito essa ideia de uma cidade mais silenciosa também como um projeto de futuro e acho super interessante. Acho bem bacana, porque, como a gente falou já, em épocas de hiperconexão, a gente precisa se escutar a cidade e escutar o outro também. Talvez Curitiba vire essa capital do silêncio, talvez não, isso só o tempo vai dizer, mas é uma reflexão importante para a gente fazer. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz. Comente se você acha que as cidades grandes, não só Curitiba, mas às vezes a cidade onde você mora, se essas cidades precisam ser mais silenciosas. E aproveite também para compartilhar esse vídeo com a sua família, com os seus amigos. Deixe também aí o seu like, a sua inscrição, como a gente já comentou. Considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Afinal, o Curitibando é feito por pessoas que realmente
amam Curitiba e conhecem a cidade. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!